Muito bem. Então, boa tarde. Eu sou Paulo Menezes, professor titular aqui do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador e investigador principal do LatinMH, programa de investigação financiado pelo National Institute of Mental Health. A gente, então, hoje está iniciando essa nova atividade como parte do nosso programa de capacitação e formação em pesquisa para a saúde mental. E a ideia aqui é que a gente tenha algo como um journal club, discussão de artigos de interesse para a área da pesquisa em saúde mental. Eu queria primeiro, então, perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo bem. Ótimo. A gente, então, tem como participantes 17 pessoas. Uma parte dos participantes são membros da equipe do LatinMH, Amanda Lívia, Amanda Villalba, a Ariana Gomes, a Daniela Heloísa, a Julieta, a Lígia, a Suzana e a Thaís. Esqueci de alguém da equipe? Ótimo. Eu gostaria que, rapidamente, as outras participantes se apresentassem para a gente, bem rapidamente, por favor. Bem-vinda, Vitória.
Espero, bem-vindo a todos, mas especialmente a Vitória, que está no Peru, em Lima, no Crônicas. Espero que dê para acompanhar a nossa conversa em português. Muito bem. É, então, falando agora da atividade que nós temos até às 5 horas da tarde, horário brasileiro, a ideia desse grupo é que a cada mês um pesquisador seja responsável por discutir um tema de interesse para a área da pesquisa em saúde mental, especialmente na América Latina, mas não necessariamente só na América Latina. As nossas conversas vão ser, às vezes, em português, às vezes em espanhol e às vezes em inglês. Hoje, olá, Ivan, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Você é colega da Cristiane, minha esposa. É, então, hoje, para a nossa conversa, eu selecionei esse trabalho que foi publicado recentemente e que foi apresenta os resultados principais da pesquisa desenvolvida pela Ednilza Ribeiro dos Santos. A Ednilza ela é enfermeira de formação pela Escola de Enfermagem da USP, depois fez um mestrado na Unisanto, se não me engano, e o doutorado aqui no programa de pós-graduação em medicina preventiva, sob minha orientação, com a orientação da professora Márcia Escazú. E eu escolhi esse trabalho porque eu acho que ele tem, no meu modo de ver, muitas coisas, muitas qualidades. O tema, a pesquisa que os resultados, ela que escreveu o artigo, e eu acho que é um artigo que dá uma boa discussão aqui entre nós. Agora, eu gostaria não de apresentar o artigo para vocês, mas eu gostaria de que isso fosse feito com a participação de vocês. De que forma? Eu gostaria que, na medida do possível, vocês possam ir fazendo sínteses do que foi feito, do que está escrito nesse trabalho, e a gente vai, então, tendo a possibilidade de esclarecer dúvidas e questões que forem surgindo conforme a gente vai conversando. Podemos começar? Ótimo. Bárbara, você que está no comando aqui, as pessoas têm acesso ao microfone também, não tem? Ok. Então eu gostaria de alguém que levante a mão para fazer uma síntese. Tá, já levantou a mão, muito bom. Para fazer uma síntese da justificativa e objetivos desse trabalho, que é a parte da introdução do trabalho.
Ok. Heloísa, você pode então fazer essa síntese para a gente? Ninguém está ouvindo, nem eu. Agora sim. Heloísa? Fecha. Heloísa? Eu estou sem o áudio aqui, mas... Enquanto a, a gente tenta arrumar esse problema, então eu vou colocar, né, que este trabalho ele teve realmente como objetivo estimar a prevalência de depressão na população adulta de dois
duas regiões urbanas da região amazônica, duas cidades consideradas de médio porte, em função de que a gente sabia que a prevalência de depressão é importante na maioria das populações. Existiam, na época que esse estudo foi delineado, informações principalmente para centros urbanos da região sudeste e da região sul do país, e praticamente nenhuma informação para a região norte, particularmente a região amazônica. E, além disso, houve nos últimos 15 anos, principalmente, uma grande expansão da rede de atenção primária no país, especialmente através da estratégia de saúde da família, que fez com que, em muitas áreas, como foi o caso desses dois municípios, a população tivesse uma cobertura bastante alta, chegando próxima a 100%. Dessa forma, nós entendemos que seria muito interessante, utilizando a lista de pessoas que estavam matriculadas, que estavam constituindo a população de atenção das equipes de saúde da família desses dois municípios, utilizar essa estrutura para estimar a prevalência de depressão e o acesso ao tratamento entre essas pessoas. Eu gostaria de saber se vocês têm comentários, perguntas ou dúvidas sobre essa parte do artigo. Oi, Paulo. Aqui é a Heloísa. Eu mudei de computador, eu estou aqui com as meninas no computador da Preventiva. Você está me ouvindo agora? Muito bem. Então, o que eu queria perguntar, na verdade, era por que foram escolhidas essas duas regiões metropolitanas. Não são metropolitanas, são urbanas, né? No sentido de que metropolitanas elas são grandes centros urbanos, e na região norte existem poucas regiões metropolitanas. A gente escolheu regiões urbanas de médio porte. As duas regiões têm menos que 100 mil habitantes cada uma, e foram regiões urbanas por várias razões. Algumas razões de ordem mais científica e outras de ordem mais logística. A primeira de ordem logística é que a Ednilza, enquanto professora da Universidade do Estado do Amazonas, ela coordenava estágios de campo para alunos da área da saúde nesses dois municípios, de forma que ela já tinha algum contato com as secretarias de saúde desses municípios e conhecia a estrutura da estratégia de saúde da família nesses dois municípios. A segunda razão é que, embora na região amazônica exista talvez uma maior proporção de pessoas morando em áreas rurais, mesmo na região amazônica, a grande maioria da população vive nas áreas urbanas. Então, faz sentido saber o que está acontecendo nessas áreas. E as duas cidades, elas têm mais ou menos o perfil das cidades de médio porte da região amazônica, e com características distintas uma da outra. Uma é uma cidade mais antiga, onde a parte de comércio, de serviços, ela tem uma história mais antiga, e a outra, que é Coari, é uma cidade que teve um desenvolvimento industrial bastante recente em função da exploração do petróleo.
Então, as coisas mudaram de uma forma muito rápida nessa cidade. E a gente entendeu que poderia ser interessante a comparação desses dois locais. Uma coisa que eu achei bem interessante, sem entrar na questão da prevalência de depressão e do tratamento ainda, mas na tabela sociodemográfica, né, na tabela 1, a variável que fala sobre hábitos de fumar, né, no município de Coari, mais do que o dobro das pessoas do município de Tefé tem esse hábito, né? E eu estava tentando comparar as outras variáveis e, enfim, tentar encontrar alguma outra coisa que também fosse diferente. A única coisa que é bem diferente entre as duas é a proporção de população indígena, mas é muito pequena, né? Eu queria saber se existe alguma questão local para ter essa diferença muito grande entre os dois municípios nessa questão do hábito de fumar. Aqui, para ver se os demais participantes têm questões sobre essa parte da introdução do artigo, tá? Se não tem, por favor, quando tiverem, vocês ou levantem a mão ou escrevam, para a gente poder participar. Então, nós vamos seguir para a parte de metodologia do trabalho. Né? E aqui, então, eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer uma síntese rápida do que foi feito. Para tentar lidar com a timidez de todo mundo ainda, então eu vou colocar de outra forma. Eu gostaria que vocês colocassem as dúvidas que vocês tiveram quando estavam lendo a metodologia do trabalho. Sem dúvidas? Todos podem digitar ou levantar a mão. Ótimo, estão surgindo várias perguntas interessantes. Eu vou começar com a pergunta da Bruna, por que transversal? Esse delineamento se chama transversal porque
ele tem como característica examinar o que está acontecendo com um grupo de pessoas num determinado momento. Então, as pessoas são incluídas no estudo por elas fazerem parte de uma determinada população e elas são incluídas como amostra daquela população. Qual era a nossa população? Nossa população era de pessoas registradas na estratégia de saúde da família desses 2 municípios nas áreas urbanas. Então, a amostra foi obtida fazendo um sorteio das pessoas que faziam parte dessa lista de todas as unidades de saúde da família, de todas as equipes desses 2 centros. A Edneuza, ela teve muito trabalho de, em cada unidade, pegar as listas ou compilar listas, principalmente dos agentes comunitários de saúde, que eram quem tinham as pastas das famílias, para poder ter os nomes e os endereços de todo mundo que poderia eventualmente ser sorteado para fazer parte da amostra do estudo. Na medida em que ela obteve essas listas, ela sorteou as pessoas para entrarem no estudo, e aí ela e seus assistentes de pesquisa foram convidar essas pessoas para participar do trabalho. Uma parte das pessoas não foi encontrada, outra parte não quis participar, e aqueles que concordavam eram, então, entrevistados. Então, o estudo de corte transversal avalia as características das pessoas e a presença ou não da doença de interesse, que no nosso caso é depressão, no mesmo momento. Esse é o delineamento. Em relação à avaliação de depressão, de fato, foi utilizada uma avaliação que a gente chama de padronizada. Aqui, na seção que eu estou colocando aqui na tela para vocês, de medidas, de measures, diz que nós utilizamos um questionário que se chama PHQ-9. É um questionário de 9 perguntas, que são sintomas de depressão, um questionário padronizado, muito utilizado internacionalmente, já havia sido utilizado e validado em algumas amostras brasileiras, mas não na região do Amazonas, com a população que a gente estudou. De forma que ele é auto-aplicável, então as pessoas podem ou responder marcando no questionário as suas respostas, ou o entrevistador faz as perguntas e dá as opções de resposta da mesma forma para todo mundo. No nosso caso, as avaliações do PHQ foram obtidas perguntando para as pessoas exatamente as questões que estavam no PHQ-9. Conforme as respostas, existe uma pontuação e as pessoas que pontuaram as 10 ou mais, num score que pode variar de 0 a 27, foram classificadas como prováveis casos de depressão. A pergunta do Ivan é sobre a análise, o método de análise. Nós usamos a regressão de Poisson. De fato, o desfecho aqui é binário, não é contagem.
mas para fazer a análise multivariada, se nós tivéssemos utilizado a regressão logística, os odds ratios, eles superestimam a força da associação, não dá para ser interpretado como razão de prevalência. E o método de Poisson com variância robusta dá uma aproximação do que seriam razões de prevalência ajustadas. Nós temos, inclusive, como referência um artigo que entra em mais detalhes sobre essa questão da metodologia da análise estatística. Você vai ter essa referência na lista de referências do trabalho. Que outras questões sobre a metodologia vocês têm? Eu quero chamar a atenção para todos, porque aqui a ideia é a formação. Eu quero chamar a atenção para que vocês prestem ou vejam como a seção de material e método ela foi estruturada. Então, ela tem uma primeira seção, eu já falo sobre essa outra pergunta específica, né? Ela tem uma primeira seção que é sobre o desenho do estudo e amostra, em seguida, as medidas que foram utilizadas, tanto para ver se as pessoas tinham sintomas de depressão ou não, como para avaliar características das pessoas de interesse, idade, sexo, escolaridade, se havia consumo de álcool, eventos de vida, doenças concomitantes, e uma parte sobre a análise estatística. Em relação a essa pergunta específica sobre modelos hierárquicos, eles são utilizados quando a gente tem, numa estrutura hierárquica, que poderia ser cidades e equipes de saúde da família e população, mas a gente precisa de um número grande de unidades em cada nível. Para 2 cidades, a gente não consegue fazer uma análise usando o modelo hierárquico. Vamos então caminhar para os resultados. E a Heloísa, então, chamou a atenção para a tabela 1, que mostra características das 2 populações, ou das 2 amostras, melhor dizendo. E aqui eu queria saber também se vocês têm algum comentário. A Heloísa já comentou sobre a questão do tabagismo nas duas populações. Em Tefé, 16% e em Coari, 37%, praticamente o dobro, um pouco mais que o dobro. Realmente eu não sei por que em Coari se fuma tão mais do que em Tefé. A gente vê que as populações são relativamente, as amostras são relativamente semelhantes, com a mesma proporção de mulheres. Vocês podem reparar que houve uma proporção só um pouquinho maior de mulheres do que de homens nos 2 centros. Isso foi proposital. Se a gente simplesmente tivesse feito o sorteio, as mulheres tenderiam a responder muito mais que os homens, a aceitar muito mais a participação. Então, houve mais desistências e substituições
do lado dos homens do que das mulheres. Bárbara, você que está mexendo aqui no tamanho do texto, não? Acho que assim talvez dê para todo mundo ver melhor, né? Agora, existe muita semelhança na maioria das características dessas amostras, né? Inclusive morbidades autorreferidas, no uso de riscos para álcool, na questão dos eventos de vida estressantes. É muito interessante que as duas amostras são bastante parecidas na maioria das variáveis que a gente mediu. Estou vendo que tem gente digitando. Baixíssima renda? Não acho que é baixíssima renda, não. Mas é uma população de renda relativamente baixa. Oi, Paulo. Eu coloquei a questão da baixíssima renda porque, pelo que eu estou vendo aqui, mais de 40% em ambos os municípios, a renda mensal é menor do que R$500, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E isso está abaixo da média nacional. A Lígia escreveu sobre os antidepressivos, já comento sobre isso daqui a pouco. Ok. Então, andando, quais foram os principais resultados? O principal resultado foi a prevalência geral de depressão de 19% quando a gente avalia os dois centros juntos. Sendo 22% nas mulheres e 16% nos homens. Coari com 18,3% e Tefé com praticamente 20%, um pouquinho maior que Coari, mas a gente vê também, em função dos intervalos de confiança dessas estimativas, que é bem possível que a diferença seja simplesmente por imprecisão da estimativa. Em seguida, é apresentada a análise de associação entre características das pessoas e presença de sintomas depressivos. Então, as mulheres comparadas com os homens, as pessoas com menos anos de educação formal comparado com as que tiveram mais anos de educação, as pessoas de menor renda, as pessoas com menos suporte social
e as pessoas com maior número de eventos de vida estressantes, aquelas que fumavam, que fizeram uso de álcool de risco, e com maior número de morbidades referidas, todas apresentaram numa análise chamada bruta maior risco de depressão, isso é apresentado na tabela 2. Vamos lá para a tabela 2. Quando a gente olha a primeira coluna, está escrito crude analysis, que é análise bruta. Essa análise é uma análise simples da relação de cada característica com a presença de depressão. Então, é praticamente a mesma chance de depressão entre quadro e TFE, mulheres com 40% de chance mais que os homens, não houve uma variação por etnia ou cor, o Estado Civil também não, e a gente vê que quanto menor o nível educacional, maior a chance de depressão, e menor a renda, maior a chance de depressão. Quanto se não encontrava quase nunca ou nunca com um parente, maior a chance de depressão. Se não encontrava ou nunca ou raramente com um amigo, também maior a chance de depressão. E em relação ao número de eventos estressantes, quanto maior o número, maior a chance de depressão. E a tabela continua para tabagismo e álcool e morbidades referidas. Então, isso foi o que a gente encontrou na chamada análise bivariada ou análise bruta. Acontece que as pessoas têm características que andam junto. Por exemplo, ser fumante e nível de escolaridade, ou ser fumante e comorbidades. Então, a gente quer saber qual é a relação dessas características das pessoas com depressão. Já isso. Então, qual é a relação da baixa escolaridade com a depressão? Se a gente olhar no chamado modelo 3, a gente vai ver que as pessoas que deixa de ficar clara a relação entre escolaridade com depressão, mas e também deixa de ficar clara a relação de renda com depressão. Né? Isso passa a ser explicado por suporte social, pelo número de eventos de vida estressantes, por ser mulher e pelo número de morbidades autorreferidas. É possível que as pessoas de menor escolaridade e menor renda tenham, por conta disso, uma vida mais difícil e tenham mais doenças físicas. E, portanto, a chance de ter depressão é maior nelas por terem mais problemas, mais eventos de vida estressantes e também por terem mais problemas de saúde. A literatura sobre eventos de vida estressantes e depressão é bastante extensa. Mostrando que realmente a depressão tem uma forte relação com o que acontece na vida de cada um.
E agora, eu acho importante a gente observar na tabela 1, vamos voltar lá, como é comum, né? Pelo menos quase metade das pessoas referiram pelo menos 2 eventos estressantes no mês anterior à entrevista. E praticamente 20% relataram 3 ou 4 eventos. Isso foi bastante semelhante nas duas cidades. Por fim, aí a gente entra na questão da Lígia. A gente tem a tabela 3 mostrando dos que, de acordo com o questionário, foram classificados como apresentando sintomas importantes de depressão, a gente verifica que realmente só uma pequena parcela recebia algum tipo de tratamento. 11,5% em Interfer, 13% em Coari e 10% em Interfer. A média foi 11,5%. A Lígia perguntou, não é não adesão ao tratamento, Mariana. Na verdade, é anterior. É falta de identificação pelos profissionais da atenção primária. Então, em primeiro lugar, as pessoas não identificam o que elas estão sentindo como sintomas de depressão. Em segundo lugar, os profissionais da atenção primária também não identificam, por uma série de razões, os sintomas de depressão nas pessoas que eles estão atendendo. Né? Uma parte dessas pessoas não identificadas não teve nenhum contato recente com as equipes de saúde da família, mas uma grande parte teve, e teve então chance de que houvesse essa identificação. Aqui nesse trabalho, a gente não consegue saber quais são os motivos de não identificação. Mas, pela experiência que a gente tem de trabalhar com equipes de saúde da família, eu diria que uma das questões é vamos chamar de compreensão do sofrimento. Na medida em que eventos de vida estão associados e provavelmente determinam a presença de sintomas de depressão, as equipes tendem a entender aquele sofrimento. A pessoa tem motivo para estar daquele jeito. E aí, isso não é chamado de sintoma de depressão. Eu acho que essa é uma das questões que a gente tem que trabalhar na atenção primária para poder melhorar aqui no Brasil a identificação das pessoas com sintomas de depressão na atenção primária. Em relação Muito bem. Aqui algumas perguntas importantes. Né? A questão da subjetividade cultural, eu acho que é uma questão que a gente sempre tem que colocar, mas os estudos transculturais têm mostrado que os sintomas de depressão estão presentes na maioria das populações, por maior diversidade cultural que existe,
o sofrimento está presente, o que às vezes acontece é ele receber nomes diferentes, inclusive com estudos em tribos africanas e outras populações de culturas muito distintas. Então, isso é uma das coisas que eu acho que aponta para a necessidade de se utilizar avaliações mais padronizadas para identificar esses casos. A Bruna comenta aqui, por que razão os profissionais de saúde têm dificuldade de diagnosticar depressão? Eu acho que, em primeiro lugar, por falta de treinamento, porque praticamente na maioria dos cursos de formação de profissionais de saúde, os jovens estudantes não são treinados a contento para poderem fazer essa identificação. Em segundo lugar, porque mesmo quando há o treinamento, os profissionais depois, se eles não souberem o que fazer, eles preferem não identificar. Então, não basta a gente só treinar para o diagnóstico, mas é preciso oferecer ferramentas e capacitação para que os profissionais possam lidar com as situações que eles vão encontrar. Eu acho que tem uma terceira questão, que é o estigma. Ainda existe na nossa sociedade um estigma muito grande em relação aos transtornos mentais, incluindo a depressão. Enquanto alguns participantes estão digitando aqui, Amanda, nesse estudo especificamente, Amanda, essa questão ética, ela foi abordada assim. Então, se a gente voltar lá para as considerações éticas no método, aqui não está descrito. Mas a Ednilza, que era coordenadora das equipes de campo, ela informava, sim, as equipes das pessoas com quadros mais importantes, com scores mais altos, com ideação suicida, ela devolvia para as equipes. Mariana tem uma questão. Quer falar, Mariana? Nós estamos tendo um problema aqui, acho que de chegar o som aqui. Vamos tentar novamente. Vocês estão me ouvindo? Agora. Boa tarde. É interessante aspectos peculiares em relação à cidade de Itiquari, porque ela é caracterizada pela extração direta de petróleo e produção de gás natural, né? Correto. E pelo menos aqui no interior do estado de São Paulo, nós observamos alguns fenômenos que são tanto quanto parecidos a essas características
dessa cidade, porque nós tivemos um sério problema em relação às usinas de cana-de-açúcar e a questão da extinção, né, do trabalho direto, né, manual, e nós tivemos essa questão de necessidade sociocultural, né, de falta de capacitação profissional, então esses indivíduos acabavam ficando de uma hora para outra sem emprego, né, e isso acabou gerando uma série de situações muito sérias, né, para a parte de saúde mental, porque eles não conseguiam se colocar novamente no mercado de trabalho, e essas pessoas acabavam, né, ficando à mercê aí de algum auxílio, isso se acontecesse. Né? Então, acho que é interessante a gente ressaltar essas características peculiares de cada município, principalmente de Coari, porque ou você trabalha, né, naquilo que o município acaba oferecendo, perdão, ou você acaba ficando, né, desempregado. E eu acho interessante a gente pensar realmente nessas situações para os profissionais de saúde, trabalhos, né, associados como economia solidária, em que auxiliem, né, o restabelecimento da saúde com associações e participação de outras esferas, né, como a parte, a parte de área assistencial, enfim, né. Não sei, pelo menos é a minha opinião, né. Muito obrigado. Bárbara, esse é o nosso teto, 5 horas. Isso, então vamos estabelecer que às 5h15, são 5h04 no meu relógio, às 5h15 a gente encerra. Esse, como eu falei para vocês, esse é o primeiro. Esse é o primeiro encontro que a gente faz, e a ideia aqui é mostrar como foi feita uma pesquisa que vai investigar uma questão considerada uma questão importante para a área da saúde mental populacional, da saúde mental global e da atenção primária, que são os focos do Latin MH, discutir alguns aspectos metodológicos para que aos poucos a capacidade que a gente tem de pesquisa, de ter pesquisadores nessa área, ela vá melhorando ao longo do tempo. Então, eu sei que hoje a gente teve limitações, até por ser a primeira vez, e gostaria um pouco de ouvir algum retorno dos participantes. Lembrando que nos próximos encontros, que vão ser agendados uma vez por mês, a gente vai ter encontros também em outras línguas, em espanhol e em inglês. Quem preferir também pode dar o retorno depois no nosso Facebook, né, Bárbara? E assim a gente vai melhorando conforme a gente tem a sequência dos seminários.
apenas um comentário a mais sobre os resultados. A Heloísa chamou a atenção para a baixa renda dessa população, e de fato, quando a gente olha a prevalência de depressão nesses dois grupos, ela é realmente bastante alta. Praticamente 1 em cada 5 pessoas que foram incluídas no estudo. Está dando uma estimativa de 1 em 5 pessoas para essas duas populações. E é mais alta do que prevalências estimadas em outros centros no Brasil e em outros centros em outros países. E isso provavelmente tem relação com a condição socioeconômica e as dificuldades de vida dessas duas comunidades, dessas duas populações. Agora, o que eu acho interessante é que, de fato, elas têm hoje acesso à atenção primária, que ainda não está sendo eficiente no sentido de prover ajuda e cuidados para as pessoas que estão precisando desse tipo de atenção. Mas, tendo esse quadro, a gente pode começar a pensar em estratégias para tornar as equipes de saúde da família mais eficazes e mais capacitadas para lidar com essa questão. Vitória, obrigado. Aqui existe um treinamento mínimo, existe inclusive hoje um manual de saúde mental na atenção primária produzido pelo Ministério da Saúde, que é um documento grande, com mais de 150 páginas, e eu acho que ele é bastante detalhado, ele coloca toda uma forma de abordar, mas eu acho que para as equipes o que vai funcionar são intervenções simples e eficazes. E é nessa linha que a gente está trabalhando no nosso projeto de pesquisa, encontrar formas, intervenções que possam ser desenvolvidas e incorporadas na rotina dos profissionais de atenção primária. Exato, Bruna. Obrigado pelo seu comentário. Espero que você possa participar dos futuros. Muito obrigado, Mariana. Obrigado de estar aqui com a gente. Também espero que seja possível continuar essa interação. Muito obrigado a todos. Eu quero dizer que vocês, então, agora fazem parte da nossa mailing list e passam, quem ainda não fazia, passa a receber as comunicações, os materiais,
notícias que o nosso grupo está produzindo, e nós estamos abertos para interações de todos que estiverem interessados. Muito bom. Thaís, obrigado. Lara. Acho que nós já temos uma data provável para a próxima reunião, né, Bárbara? Talvez você já possa aqui colocar para todos que estão ainda na sala. Oi, Paulo. Queríamos convidar a todos para participar da nossa segunda reunião, que vai ser no dia 19 de maio, às 4 horas da tarde do horário de Brasília, às 2 horas da tarde do horário de Lima. A reunião vai ser em espanhol, o convidado é o Dr. Jaime Miranda, e ele vai falar sobre pesquisa de implementação. Seu português está muito bom, Vitória. Obrigado. Então, uma boa tarde para todo mundo e até a próxima oportunidade. Um abraço.